Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Tudo bem? Então vamos gravando as videoaulas aí referentes ao conteúdo. Que daí eu vou acompanhando, vou fazendo pequenas videoaulas e vou dando exercícios para ficar mais fácil para vocês que estão acompanhando aí pelo WhatsApp ou pelo Classroom, pelo Google Sala de Aula. Então eu vou postando como combinado lá no grupo. Eu vou postando as videoaulas e daí os exercícios também. Então lá tanto no Google Sala de Aula quanto no WhatsApp, tá bom? Então o conteúdo que nós temos agora, que é o primeiro que eu vou passar para vocês, seria na sequência, depois da tabela periódica e ligações químicas, a gente vai ver funções inorgânicas. É assim, a gente entendeu como os elementos se formam, como que são os átomos, os elementos se formam a partir dos seus átomos e eles formam as substâncias através das ligações químicas. E tem algumas substâncias que têm alguma particularidade de algumas propriedades. São elas as primeiras, dentro da química inorgânica, as funções inorgânicas. Daí tem a parte orgânica também, que é vista lá no final, dentro da química, para não ter uma confusão mesmo. Tá bom? Fico bem distante, então. Da química inorgânica, agora a gente vai ver sobre as funções inorgânicas. Vocês provavelmente ouviram muito falar delas. Primeira delas, são os ácidos. Tudo bem? O que é um ácido? Primeiro, é a substância que libera o canetão não ajuda, gente, tá bom? Íons H+ em água. Tá bom? Essa é a definição de ácido, ok? Então o ácido, ele tem característica ácido, ele tem sabor azedo. Aonde você encontra ácido, então, ó, frutas cítricas, limão, laranja, são frutas cítricas que têm a acidez do ácido cítrico nela, tudo bem? O que mais que nós temos? Nós temos o vinagre, é o ácido acético ou o ácido etanóico. No nosso cotidiano nós temos muitos ácidos que estão no nosso dia a dia. Remédios, por exemplo, o AS, ácido acetil salicílico. Temos o ácido da bateria, que é o ácido sulfúrico. Temos o ácido do nosso estômago, do suco gástrico, que é o ácido clorídrico ou muriático, que é usado também para limpeza pesada. Então tudo isso são ácidos que nós temos, tudo bem? Os ácidos têm várias classificações, além da sua aplicação, nós temos vários ácidos que têm a sua classificação. Aqui eu vou colocar as aplicações, ó. Eu tenho, ó, o H2SO4, que é o chamado ácido sulfúrico. Ele é o ácido da bateria. Tá bom? Nós temos o HNO3, ácido nítrico, que é usado em explosivos. Então, várias curiosidades de ácidos que a gente vai discutindo, tá bom? Mas a primeira é essa aqui, o ácido H2SO4, ácido sulfúrico, HNO3, explosivos. Primeira atenção que vocês têm dentro da química inorgânica, como ele vai liberar íons H+, a fórmula do ácido sempre vai começar com H. Pode perceber, ó. De acordo com essa definição, que é chamada definição de Arrhenius. O ácido libera íons H+, então a fórmula dele sempre começa com H. Tá bom? O ácido, ele pode ser classificado de acordo com a presença de H, de acordo com a presença, com o número de H, né? Se ele tiver um H, é um monoácido. Por um exemplo, HCl, ó, monoácido. Por quê? Porque ele tem um H. Ele pode ser classificado também, ó, 2H, H2SO4,
ele é um diácido. Tá bom? E se ele for, por exemplo, H3PO4, tem 3H, daí ele é um triácido. E daí tem o tetrácido, tá bom? Ele pode ser classificado se ele tem O ou não tem. Os ácidos que têm O, eles são oxiácidos, o que não tem O é hidrácido. E também é classificado de acordo com a força. Quanto mais forte, mais corrosivo ele é e mais perigoso ele é. Não é porque é ácido que é perigoso. Por exemplo, limão, laranja, a gente come. O vinagre, a gente tempera a salada. Então não é todo ácido que é perigoso. Tem alguns ácidos que são perigosos, a gente vai falar isso na sequência. Tá bom? Então essa é a característica dos ácidos, tá bom? Uma visão bem geralzona, vão copiando no caderno de vocês, sobre ácidos, tá bom? Agora eu vou passar para vocês sobre bases. O nome também tem, é bem legal de fazer a questão do nome e tudo mais, sabe? Mas acho que a gente tá passando só em linhas bem gerais para vocês verem, tá bom? As bases são a segunda função inorgânica. A base libera substância que libera íons OH- em água, em solução aquosa, tá bom? A base ela é ligada a um metal, então ela é uma ligação iônica, o ácido libera íons H+, e daí ele começa a conduzir corrente elétrica somente em solução aquosa, porque ele é covalente, que é o que nós falamos nas ligações antes. Então, OH-. Então, o ácido, ele tem o sabor adstringente, aquela sensação de amarrar a boca, tipo caqui, sabe? Então, se vocês forem ver, ó, o creme dental é um tipo de base. Tem outras bases que são famosas no nosso dia a dia. Tem, por um exemplo, ó, o NaOH, que é a famosa soda. A soda, ela é usada para limpeza, para fazer sabão. Tem mais uma base que é bem famosa, que é a cal hidratada. Cal hidratada, cal hidratada. Ela é usada na construção civil, né? Cal hidratada é usada na construção civil. Ok? Então vocês podem ver, ó, que termina com OH. Tá bom? Característica das bases, então, são essas. Classificação das bases, também vai ter a mesma coisa. Ó. Quando tem um OH é uma monobase, 2 OH dibase, 3 OH tribase. Daí tem bases que são mais solúveis em água, tipo família 1A e 2A. 1A é muito solúvel, 2A é solúvel, as outras famílias são insolúveis. Já quando eu estou falando sobre a questão de força, família 1A e 2A são fortes, outras famílias são fracas. Exceção dada ao magnésio, por isso que o leite de magnésio é usado aqui, ó, ele é uma base, o leite de magnésio, está na família 2A, é pouco solúvel, mas não é forte. Então, por isso que daí dá para usar ela como antiácido. Então, é uma exceção que tem ali na família 2A, além do rubídio também, que também tem essa característica. Rubídio não é césio, magnésio, estrôncio. Tá bom? Ok? Então, família... Agora falamos das bases. Vamos falar dos sais. Quando falo em sal, a primeira coisa que tem bem na mente é o sal de cozinha. Concorda? Sal de cozinha. Sal de cozinha é um composto que é salgado, olha só. Só que nós temos inúmeras aplicações dentro dessa parte tão interessante da química. Pena que nós estamos vendo aqui de forma online, mas é uma parte muito interessante e muito gostosa de ver da química. O sal, ele tem a característica
de ser a formação. Como que se forma o sal? O sal é formado, substância formada pela reação química, né, entre um ácido e uma base. Então, vamos pegar alguns sais aqui que são famosos. O sal, por exemplo, NaCl, é o sal de cozinha, usado como tempero, cloreto de sódio. Toda essa parte de nomes também são interessantes, ó. Da base é hidróxido, quando eu tenho OH ligado a metal, hidróxido de cálcio. Onde você vê isso? Na tabela periódica. E aqui o sal também, ó. O que é o Cl? Cloreto. O que é o Na? Sódio. É só olhar na tabela periódica, ó. Cloreto de sódio. Sim, ok? E nós temos outros inúmeros sais dentro do nosso cotidiano que têm inúmeras aplicações. Então você vai encontrar sais de sódio, de potássio, de ferro, de níquel, que estão no nosso cotidiano, que tem inúmeras aplicações. Quando você vê um vidro temperado, por exemplo, como é que tempera o vidro? O temperar o vidro é colocar sal. Cada sal vai dar uma propriedade diferente para aquele tipo de vidro, como nós já tínhamos discutido anteriormente, né? Então colorido, tá tudo característico da questão do sal, ok? Então esses são alguns exemplos de sais. Aqui nós temos ainda a quarta e última função inorgânica, chamado de óxido. O óxido é o composto binário formado por dois elementos, por isso que é binário. Tem que trocar de canetão. Vamos ver se o outro melhora.